Olá, queridos amigos, queridas amigas do YouTube. Hoje nós temos um tema muito interessante. Nós vamos falar da mais sinistra ordem religiosa. Nós vamos falar da mais obscura ordem que você já ouviu falar. Por volta do século XV, o protestantismo crescia assustadoramente, principalmente na época de Martinho Lutero, com as suas 95 teses sobre a fé, sobre a justificação pela fé. O Vaticano foi grandemente abalado e em 1517 foi o clímax e eles criaram a Ordem Secreta dos Jesuítas no ano de 1540, no dia 27 de setembro, pelo Inácio de Loyola. O objetivo dessa ordem? Preste bem atenção, destruir o protestantismo. Você pode ver agora a foto de Inácio de Loyola, da estátua dele, no Vaticano com um pé sobre o corpo de um protestante. Você já ouviu falar no lema deles? O fim justifica os meios. Qualquer coisa faremos para destruir e promover o papado. Para conquistar a simpatia das pessoas, os jesuítas empreendem hospitais, creches, orfanatos, escolas, etc. Mas o principal objetivo, não esqueça, pôr todos os reinos e nações da terra sobre o domínio papal. No passado, quando os governantes descobriam que não havia limites na atuação dessa sinistra ordem, passaram a expulsá-los das nações. Foram expulsos do Brasil em 1759 pelo Marquês de Pombal. Foram expulsos também da Áustria, de Portugal, da França, da Rússia, Espanha e muitos outros países. Agora leiam o que um escritor, filósofo e jornalista do Império Russo falou sobre os jesuítas. Os jesuítas são simplesmente o exército romano pela superfície terrena do mundo no futuro, com o pontífice de Roma como imperador. Esse é o ideal deles. É simples desejo de poder, de ganho terrestre imundo, de dominação, algo como uma servidão universal com eles. Isso é, os jesuítas, como mestres. É tudo o que eles representam. Eles nem acreditam em Deus, talvez. Vamos ouvir agora o que Napoleão Bonaparte, imperador dos franceses, falou. Os jesuítas são uma organização militar, não uma ordem religiosa. O chefe deles é um general de um exército, não o mero pai de um mosteiro. E o objetivo dessa organização é poder. Poder em seu exercício mais despótico, poder absoluto, poder universal, poder para controlar o mundo pela vontade de um homem, isto é, o Papa Negro, o superior geral dos jesuítas. O jesuitismo é o mais absoluto dos despotismos e, ao mesmo tempo, o maior e mais enorme dos abusos. Samuel Morse, inventor americano do telégrafo, autor do livro Foreign Conspiracy Against the Liberties of the United States. Ele falou: os jesuítas são uma sociedade secreta, uma espécie de ordem maçônica com características superdirecionadas de odiosidade revoltante e 1000 vezes mais perigosas. Vamos ler agora o que James Parton, historiador americano, falou. Se você rastrear a maçonaria através de todas as suas ordens até chegar ao grande maçom do mundo, descobrirá que o indivíduo pavoroso e o chefe da Sociedade de Jesus, o superior geral da Ordem dos Jesuítas, são a mesma pessoa. Deixe-me apresentar a vocês o mais famoso jesuíta do mundo na atualidade. Vocês estão vendo a foto dele. Cuidado, queridos. Não sejam enganados pelos olhos, contemplando alguém vestido de branco, com cabelos brancos, falando coisas agradáveis, com voz mansa e agradável. O que a Bíblia nos fala sobre esse poder?
Apocalipse 13, verso 4 diz: E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia. Meus queridos, uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Que blasfêmias seriam essas? Que arrogâncias seriam essas? Eu vou lhes dar 3 momentos em que ele falou algumas arrogâncias. Essa figura que vocês viram na foto. Primeiro, esse homem falou que a cruz foi o fracasso de Deus. Nós sabemos que a história da cruz não termina com a morte de Jesus. Nós sabemos que a história da cruz termina com a ressurreição. Então, jamais, queridos, a história da cruz foi o fracasso de Deus. A segunda blasfêmia foi que Deus não tem varinha mágica, apoiando o evolucionismo, dizendo que Deus não saiu por aí construindo o mundo e as estrelas com uma varinha mágica. Sim, queridos, verdadeiramente esse homem faz parte de um poder blasfemo. A terceira blasfêmia, a terceira arrogância que eu gostaria de falar para vocês, que esse homem pronunciou, foi ao perdoar mais de 1 bilhão de pessoas em meio à pandemia. Nós sabemos que a Bíblia fala que o único que pode perdoar pecados é Deus, Jesus Cristo. Qual a advertência bíblica sobre essas ordens secretas? Nós vemos em Mateus 7, verso 15, cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Você confiaria num líder religioso que vive e defende os valores jesuítas? Vejamos os contrastes dos valores jesuítas com os valores de Cristo. Os valores jesuítas, segundo o livro O Grande Conflito, são valores como suborno, roubo, sequestro, assassinato, ou seja, guerra aos protestantes, morte aos protestantes. Mas e os valores de Cristo? Jesus falou: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. De acordo com Gálatas 5:22, quais são os frutos do Espírito Santo? Esses frutos são alegria, amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Queridos, agora você já sabe. Vocês sabem que há séculos atrás, essa ordem religiosa ocasionou o que se chama de Inquisição. E nessa Inquisição você pode conferir algumas fotos que nós estamos colocando. Milhões e milhões de cristãos foram assassinados. Nós vemos aí algumas fotos das torturas que foram implementadas. Milhões foram queimados vivos. Meus queridos, agora vocês já sabem. No fim, a humanidade se dividirá em 2 grupos, que seguirão 2 líderes. Aqueles que seguem o Cordeiro de Deus ou aqueles que seguem a besta com as suas blasfêmias. Que líder nesses dias finais vocês irão seguir? Essa será uma escolha de consequências eternas. No final, é você que decide. No final, você decide. Nesse momento eu gostaria de convidar você para uma oração. Feche seus olhos. Senhor Deus, muitos enganos estão aparecendo nesses últimos dias. Muitos caminhos estão sendo oferecidos. Que os nossos olhos não sejam enganados pelas coisas que se veem, mas que o nosso coração, abençoado pelo Teu entendimento, a nossa mente iluminada com a Tua luz, que nós possamos discernir, entender a diferença da verdade para o erro, da escuridão para a luz. Ajuda-nos, Jesus. Toma a nossa mão, segura-nos
caminha conosco, protege todos aqueles que ainda estão na ignorância e salva-nos no teu poder, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. E não se esqueça, pés no chão, mas os olhos lá no céu.